Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o mestre Carlos Silva, que vai falar pra gente sobre a sua vida, sua carreira e sobre a US Open, um dos maiores eventos de lutas aqui nos Estados Unidos. Tudo bem? Tudo bem? Olá pessoal, será um grande prazer poder falar sobre isso, eu estou à disposição para as perguntas. Ok, eu vou começar, a gente vai dividir a entrevista dele em 3 blocos, porque tem muito assunto para se falar. E vamos começar pela parte dos títulos, que é uma coisa eu achei muito interessante e a gente deseja compartilhar com vocês nesse momento. Então, vamos para começar, qual foi o seu primeiro título? Bom, em termos de graduação em artes marciais, eu sou faixa preta de Karatê, primeiramente. Depois eu fui para o Muay Thai, que é uma arte marcial muito conhecida na Tailândia e no Brasil não havia ninguém, eu fui um dos pioneiros do Brasil Em Muay Thai. E depois do Muay Thai eu fui para o kickboxing. O kickboxing. Né? Eu cheguei até o 10º grau, eu treino aqui nos Estados Unidos, sou aluno de Bill Superfoot Wallace, Joe Curley e faço parte da antiga geração do Full Contact. Essas categorias todas fazem parte do kickboxing? Sim, exatamente. Okay. Na verdade, o kickboxing nada mais é do que uma evolução do karatê. O karatê até então, quando você lutava numa competição, você tinha que ir até 1 polegada, você não podia tocar na pessoa. O kickboxing? Não, o karatê. Então, os professores aqui dos Estados Unidos diziam, não, por que a gente não bate? Né? Por que a gente não pode bater? Se é eficaz, eles diziam que o karatê era mortal, mas não se havia como provar se era real ou não, a não ser em combates sérios. E então, eles resolveram criar umas luvas especiais para lutar, entendeu? E eles usam essas luvas até hoje. Né? Eles têm capacete, protetores, que eu vou mostrar a vocês, que hoje são utilizados aqui nos Estados Unidos, que já foi importado para o resto do mundo. Foi exportado para o resto do mundo, desculpe. E o kickboxing, ele quando começou, ele era chamado de Karate Full Contact. Why full? Because you can hit, you can actually knock down your opponent. Você poderia nocautear o oponente. Interessante saber esta informação. Então, você adquiriu o 10º dan no kickboxing, que Sim. é a última... A última graduação do esporte. Uhum. Interessante. Certo. E os seus primeiros títulos vieram do karatê e do kickboxing. Certo. E depois disso? Depois disso, eu tive a oportunidade de conhecer o Shorei-ryu com o pessoal da USCA, que aqui nos Estados Unidos é a mais antiga organização de karatê. É chamada de United States Karate Association. E essa organização ela começou em 1946. Uau. Isso quer dizer, 1 ano depois do término da guerra lá do Japão, da Segunda Guerra Mundial. E durante a guerra, os americanos começaram a aprender muito sobre a cultura japonesa e interessou ao exército americano fazer o judô e o karatê como defesa pessoal. E eles trouxeram, inclusive, lutadores, botaram os soldados para treinar. Um desses soldados se chamava Robert Trias. E ele, quando terminou o tempo dele no exército, ele veio aos Estados Unidos e fundou a primeira academia de karatê dos Estados Unidos, que se chamava Trias Dojo. E foi a primeira academia de karatê. Em que estado? Novo México. Novo México. Pronto, desculpe. Obrigada. Então, Novo México foi a primeira academia aqui dos Estados Unidos. De karatê. De karatê. Então, o karatê ele foi muito divulgado aqui durante muito tempo. Os japoneses mandaram, inclusive, lutadores para cá, para participar de campeonatos, divulgar o karatê. Mas, durante os Jogos Olímpicos de Seul, os americanos viram uma modalidade chamada Taekwondo. Eu sou o 3º dan de Taekwondo e eu sou filiado ao Kukkiwon, que é como se fosse a meca desse negócio.
né? Então fica na Coreia, e quando você tem um diploma do Kukkiwon, é sinal que você é reconhecido na Coreia. Então eu fiz o curso com ele aqui nos Estados Unidos, e através disso eu consegui todas as armas do Jiu-Jitsu, a história, e eu comecei a me fascinar com essa história das armas, espadas principalmente. Então, eu hoje, aqui, vem muita gente dos Estados Unidos aqui, na minha casa, atrás de aprender sobre as armas, né? Eu vou até contar um fato engraçado aqui. É que o gladiador, ele era um escravo, ou ele era uma pessoa que foi presa por um crime muito grave. Sim. Então, ele era colocado como gladiador para, vamos dizer, como uma penalidade, porque 99% das pessoas que iam ser gladiadores morriam. Então era sentença de morte. Uma sentença de morte. Mas alguns conseguiam se sobressair e ganhavam, né? E ganhavam sua liberdade. Houve um escravo em Roma, chamado Espartacus, que um dia ele disse não, e num campo de treinamento que tinha lá, ele fez uma revolta, saiu 200 escravos de lá, e ele saiu indo nas fazendas e pegando todos os escravos, e montou um exército de 360 mil homens, e quase que detonou e destruiu o exército romano, que era um exército feito com pessoas equipadas, com material. Só que o gladiador tinha experiência de lutar pela vida e tal, e eles ali estavam lutando por sua própria vida. Por sobrevivência. Ele acabou morrendo, né? Ele acabou morrendo numa batalha com o exército, uma última batalha, e na última batalha ele morreu, né? E os romanos pegaram a Via Ápia, e de um lado e do outro crucificaram todos que ainda permaneceram. Quem não morreu na batalha foi crucificado na Via Ápia para servir de exemplo. Só que, falar um pouco da Gladius, ela é uma espada que foi desenhada para provocar sangue. Eles queriam, quanto mais gráfico, melhor, porque tinha um público que assistia isso. Sim. Né? Então, tudo era desenhado para fazer um grande espetáculo. A roupa do gladiador, um gladiador lutava com a espada, o outro com o escudo e uma rede, tinha um que lutava com um tridente. Mas o gladiador era do exército romano? Não, o gladiador sempre foi um prisioneiro ou um escravo. E o outro lado? E o outro lado, eles brigavam entre si, eles nunca colocavam... colocavam dois sentenciados para isso. Só um ia sobreviver e só um ia Isso, exatamente. Agora, e aí que vem a parte estranha. Quando o gladiador se tornava muito famoso, o exército dizia, eu quero ele nas fileiras. Entendeu? Então o rei, o imperador, dava aquela espada de madeira que representava vamos dizer assim, a liberdade dele. E ele passava simbólico. Alguns chegavam a ser generais, né? Então, porque eram muito bons lutando. Né? O esforço físico ali era realmente... A lei do mais forte, né? Isso, exatamente. Então, existe isso para deixar claro que toda civilização teve arte marcial. Na África, como existe um lugar chamado Ben Hassan, se você entrar lá dentro, você vai encontrar todo o sistema de arte marcial desenhado na parede, que vai desde combate sem mãos, sem armas, com espadas, com a catapulta, com flechas, lanças. Toda a arte foi desenhada numa parede, numa obscura caverna na África. Ninguém sabe como está ali, mas sabe que tem muitos anos e tudo remonta ao início do Império Egípcio. Entendeu? Qual a arte marcial mais antiga? A arte marcial mais antiga é justamente a arte egípcia. E ela foi levada, que é justamente essa que está em Ben Hassan. Eles acreditam que esteja lá, não há 10 mil anos, mas há 15 mil anos, porque muita gente acredita também que a civilização começou na África. Então, os primeiros combatentes, eles desenhavam na parede como uma forma de registrar aquilo ali, né? Para dizer, foi aqui que começou, e para eu me lembrar a técnica, eu vou desenhar. E eles desenharam na parede. A luta greco-romana, tem alguma
Vou chegar lá. Então, foi para a Índia. Lá na Índia, Bodhidharma, o criador do budismo, ele foi para a China e lá ele começou a ensinar os monges, que eram tudo magros e fracos, ele começou a ensinar os monges como treinar e como se ficar forte. E eles começaram a usar ferramentas de trabalho que eles usavam lá, que no final se tornaram armas, né? Eu até estava dizendo aqui, né, que o nunchaku nada mais é do que uma ferramenta usada pelos monges, pelos trabalhadores, para amolecer as sacas de arroz na época do frio. Nada a ver com arma, não é verdade? Aquele sai, que é o tridente que o samurai usa, ele na verdade era um prendedor de cabelo da geisha. Sim. Da geisha. Então o que acontece é o seguinte, essas armas, elas todas tiveram um papel fundamental na história de cada nação, né? Então, os gregos e os romanos, eles criaram uma técnica fenomenal de combate, os espartanos principalmente. Eles eram treinados para a guerra. E muitas das técnicas de defesa pessoal e de lutas dos romanos, dos gregos, foram criadas pelos espartanos. Até que eles tiveram a oportunidade de conhecer Filipe, o grande rei da Macedônia, que unificou tudo e tomou conta de tudo, inclusive dos espartanos. E ele criou o maior exército, o mais armado, o melhor exército do mundo, que através de seu filho Alexandre, o Grande, tomou praticamente parte da Ásia, parte do sul da Ásia e toda a Europa. Ele foi considerado um grande guerreiro. Ele não foi o maior. O maior foi Genghis Khan, que veio um pouco antes, veio um pouco depois. O Genghis Khan, ele conquistou a China, a Ásia completa, toda ela e a Ásia Menor, e toda a Europa. O Gengis Khan é aquele líder que engravidava as mulheres no ano passado? Olha, ele tinha essa fama ele, na verdade, ele foi considerado o homem que teve o maior harém do mundo, porque todo lugar que ele ia, ele tinha mulheres. E era uma coisa política, porque ele dizia, bom, eu conquistei esse lugar, eu tenho uma esposa aqui, eu vou deixar um filho meu aqui, justamente para garantir que esse lugar será sempre meu, entendeu? Sim. E se você notar, muita coisa dos árabes hoje vem dos mongóis, né, do Genghis Khan. E eles chegaram aos milhares, né? Ele tinha um exército fenomenal. Eles não era nem na espada, eles eram especialistas no arco e flecha. Eles usavam um cavalinho pequeno, vinham em milhares, e eles iam andando, e à medida que eles iam arrodeando o exército, eles iam atirando sem parar as flechas, e eles eliminavam praticamente a maioria do exército com essa manobra. E parece que eu li um artigo, alguma coisa que falava que parece que metade da população da China tem o DNA dele. Sim. Exato. Ou seja, ele foi bem namorador. Justamente por isso, porque ele chegava num lugar e dizia, a melhor coisa a fazer, ao invés de eu destruir a família, eu digo, bom, você é o pai dessa menina bonitinha aqui, então eu vou compartilhar meu jeito com ela, e ela, a partir de agora, ela é minha esposa, e você vai tomar conta disso aqui. E ele fez isso em todos os lugares que ele passou. Uau. E o interessante é que as armas que ele usava eram curtas. Ele acreditava no combate junto, né? Combate homem a homem. Né? Ele achava que o contato mais próximo era mais efetivo. Entendeu? Vocês já repararam que certas civilizações a espada é pequena e outras a espada é longa ou fina. Os árabes adoravam a espada grande, né? Fina. A espada do exército americano, que é usada pelos marines, ela foi uma espada que foi presenteada pelo rei do Marrocos a um capitão americano. E quando ele chegou nos Estados Unidos, todos gostaram da espada, eles replicaram aquela espada para os outros oficiais. Muito chique, né? Mas a origem dela é marroquina. Certo.
Entendeu? A espada da Arábia Saudita, a cimitarra, ela é como se fosse um facão. Então, as espadas diz muito acerca do país, né? Acerca do pensamento, né? A espada dos árabes, ela foi feita usando, inclusive, cálculos matemáticos, né? A forma como ela é feita produz um corte mais efetivo e ela é muito mais leve do que aparenta ser. Se você comparar ela com a espada usada pelos como é que a gente chama aqueles? Os Knight Templars, os Cavaleiros Templários, a espada que os árabes usavam, que eles chamavam de os incrédulos, os infiéis usavam, era muito mais rápida, cortava com mais facilidade e mais leve. Então, e outra coisa, né? Para você ver como é interessante. Da luta entre os Cavaleiros Templários e os árabes, os árabes não usavam nenhuma armadura. Eles passaram a usar depois que tiveram contato com os europeus que usavam armadura. Entendeu? Ao exagero. Teve uma época na história do pessoal da Europa que eles usavam capacete, armadura do corpo todo, luva, bota. Eles estavam tão que aquilo era impensável. Imagine você no deserto do Saara com a armadura toda de ferro. Nossa. Você ia morrer lá dentro, né? Já morreu 50%. Funcionava no frio, porque a Europa é fria, mas não funcionava lá no deserto árido. É interessante, é uma história muito interessante. Eu quero ter a oportunidade de mostrar a vocês essas armas, porque elas são de uma qualidade, um valor excepcional, e para cada uma nós temos uma história. Nós vamos dar uma olhada nessas armas hoje aqui, tudo bem? Então, continuem com a gente.